Salve, salve galera, salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Mais um vídeo nesse canal para falar sobre a vexatória, sobre o empate inadmissível do Vitória. Como ouvi primeiro a coletiva de Carpini, da Carille, na verdade, apenas uma pergunta que ele respondeu, uma resposta, e depois eu vou comentar em cima disso e falar sobre o jogo. A Carille ativou um modo sincerão, né? Mais sincero do que geralmente é. Vamos lá, rapidamente, é um cortezinho de 1 minuto e 20, vamos lá. O jogo, questões, perde um pouquinho de confiança durante o jogo, começa a desfazer da bola desde a gente rodar a bola e fazer o adversário correr. Entra a parte física também que, ao mesmo tempo, muitos jogadores sentem, né? Tive que fazer uma substituição ali por conta da expulsão do Neres. Então, são vários fatores que faz que aconteça isso aí, principalmente faltando 20, 25 minutos, que os 4 jogos meus aqui, a gente sofreu muito, faltando 20, 25 minutos e todos eles estando com o resultado a favor, né? Então uma malandragem maior, prender a bola na frente, segurar, ter calma, rodar, ter uma leitura melhor dentro da área. Tomamos mais um gol de bola parada e a gente vem treinando muito, né? Sabendo desses problemas, a gente vem treinando muito. Tinha um batendo, um no rebote, então a gente tinha dentro da área aí 9-7, né? Não pode sobrar ninguém, tem uma leitura, uma comunicação entre eles melhor ali, para que não fique jogador sobrando dentro da área, né? E assim a gente toma o primeiro gol. Então são vários fatores, né? A organização, a malandragem do atleta, a parte física, são vários fatores que faz com que a gente não concretize as vitórias aí, vitórias que estão sendo construídas. Esse aí foi Carille, depois do jogo, dando a coletiva rápida. Antes de eu começar a falar, peça aí o seu likezão, dá aquela fortalecida, dá uma ajudada. Se puder também, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, estamos chegando próximo a 34 mil inscritos. E vamos comentar a respeito do jogo, a respeito do que Carille falou. Bom, acho que falar que esse time do Vitória é um time cabaço vai ser repetir, né? É claro que a expressão cabaço é uma expressão que acaba criando uma sensação de ser um pouco agressiva, né? Aí você pode trocar o cabaço por um time infantil, um time sem malandragem. Um time infantil como usou Kaiser e um time sem malandragem como usou Carille. Porque é inadmissível o Vitória empatar 3 jogos na verdade, no Barradão com a vantagem. Vitória empata com o Palmeiras, ou empata com o Sport, tendo aberto para cá, tomado empate, buscado a virada e tomou um gol no último minuto. Vitória contra o Palmeiras abre 2-0, leva o primeiro gol, leva o segundo no final. Vitória abre 2-0 contra o Juventude, leva um gol e leva o segundo no final. É inadmissível que isso aconteça, né? Se você for olhar o recorte das últimas 9 jogos pós-mundial, Vitória tomou gol no final em 6. Contra Palmeiras, Sport, Palmeiras, Sport, o Juventude hoje, contra o RB escapou, contra o Internacional, contra o São Paulo e contra o Confiança. Foram 9, 8 sob o comando de Carille. E assim, tomar gol no final é falta de concentração, é falta de malandragem, é entender o jogo, é segurar o jogo, é naquele momento ali sofrer falta, comer tempo. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Passou dos 45, você tá com a vantagem, acabou o jogo. E é incrível que são jogadores que já estão no meio do futebol há 15, 16 anos. E ainda assim cometem erros bestas, né? É que o Vitória não consegue segurar a bola no campo ofensivo. Assim, fazendo análise do jogo. O primeiro tempo ele foi muito pautado por conta da expulsão. Por conta da expulsão, numa bola enfiada por conta da Piedra, o zagueiro foi lá e cometeu a falta. A falta e depois tomou o cartão vermelho. A partir daquele momento, o Vitória foi o senhor do jogo. Vitória controlou as ações, girou buscou, utilizou os dois corredores, a direita e a esquerda,
pressionou o gol e acabou marcando o gol justamente no finalzinho da primeira etapa. Uma bola de Eric, Canta La Piedra, um dos destaques desse jogo de hoje, deu passe de cabeça e Renato Kaiser marcou. Vitória tinha uma estratégia muito clara de buscar as costas da defesa do Juventude, insistir na bola longa, na inversão de bola principalmente. Acho que essa estratégia é pensada por Carille e eu imagino que tenha sido um dos motivos da entrada do Neres. O outro, eu imagino que ele tenha colocado por conta da imposição física dentro da grande área para os duelos aéreos. Só que assim, Neres é um zagueiro que vem há 3 meses sem jogar e Neres também é um zagueiro que quando estava jogando já estava em declínio técnico. Não foi à toa que, inclusive, Vitória queria liberar Neres e o Carille pediu para segurar. Então, assim, já existia este cenário de Neres que não seria mais utilizado. E ele reaparece no time titular. Antes, inclusive, da expulsão, ele já tinha tido algumas entradas mais fortes, entradas mais duras. E aí o Vitória termina o primeiro tempo na frente, termina melhor, volta para o segundo tempo, consegue marcar o gol com menos de 20 segundos. O jogo 2-0, na mão, controlado. Só que o Vitória, ele decide controlar o jogo, não controlando a posse de bola, não pressionando o adversário, não tentando fazer mais gols. Vitória decide controlar essa posse de bola com a linha mais baixa, dando campo ao Juventude, deixando o Juventude com a posse de bola e muitas vezes a posse de bola sem pressão. Os zagueiros do Juventude tinham condições de criar. Não foi à toa que o Jadson já recuou para poder trabalhar essa bola entre linhas, porque o Vitória não pressionava. O Vitória baixou muito seu bloco. E esse bloco era um bloco que pressionava quando essa bola entrava entre linhas, mas não pressionava ela fora de linha. A Vitória não pressionava, não subia a pressão. E era muito fácil para o Juventude fazer isso. E a gente conhece Carpini. Carpini é um treinador que, quando ele tem a posse de bola, ele vai ter a bola, ele vai girar de um lado para o outro, ele vai trabalhar essa bola nos corredores para justamente buscar o cruzamento, buscar a bola para dentro buscar a bola por dentro. E o Juventude fez isso. Só que o Vitória não soube controlar as ações, controlar o jogo com a bola. Ela controlou o jogo baixando o bloco. Como aconteceu contra o Palmeiras, contra o Sport, contra o Bragantino. O controlar o jogo com a linha baixa, ela causa alguns danos. Você tem que ter uma defesa muito sólida para ela suportar a pressão e uma transição muito boa para quando você retomar essa bola, você acelerar e conseguir agredir o adversário. Só que o Vitória não tem nem uma defesa sólida, nem consegue agredir o adversário. Então, ok. Acho que faltou malandragem, faltou preparo físico, talvez. A quantidade de lesões, embora das 9 lesões, apenas 3 são musculares. Ok, a bola parada, lamentável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas essa estratégia de pressionar mais alto, de cobrar principalmente dos jogadores que eles pressionem mais alto, eles subam mais a linha, isso parte de Carille. Ter um treinador mais energético no banco de reservas, que cobre, que faça com que o seu time saia de trás. Então eu pensei em um treinador energético. Deve ser ótimo, Carille deve ser ótimo nas palavras. Mas ele tem que ter cobrança. Tem que exigir que os jogadores subam. Não é somente Renato Kaiser pedindo para os jogadores subir, não é somente Oswaldo pedindo. Isso precisa partir do banco também. Essa cobrança, a energia de fazer com que o time saia de trás, que o time pressione. Então faltou isso. O Juventude teve posse de bola, girou de um lado, girou do outro. Aí veio a expulsão do Gabriel Talheres, a expulsão do Neres. Uma entrada desastrosa do Neres. Entrada desastrosa, meu Deus do céu. Principalmente no ambiente de VAR, né? E aí o Juventude marca o gol numa bola parada. Sinceramente, assim, Vitória tomou gol de bola parada de diversas formas nesse brasileiro. Bola de segundo pau, bola do zagueiro, do jogador que não fez a proteção, cruzamento na área no meio da área, a bola no meio da área. Vitória tomou gol de cabeça de várias formas. Agora, a forma que o Juventude marcou esse gol, Vitória não tinha tomado ainda.
O Nenê, ele bate a bola pra entrada da grande área. O Igor Formiga, ele tá totalmente livre. Ele não precisou subir pra cabecear. Ele se abaixou e cabeceou. Não tinha um jogador do Vitória pra pressionar o cara. Eram 7 jogadores do Juventude dentro da área contra 9 do Vitória. Não é possível que ninguém olhou ao redor e percebeu, ó, tem um buraco aqui, ó, tem jogador de Juventude fora da área. Não é possível isso. E isso não parte do Carille. Isso parte dos jogadores. Eles precisam também chamar a responsabilidade de entender que bola parada, marcação e jogo é responsabilidade deles. A estratégia, o pensar que vai bater uma bola parada, como o time vai atacar, como o time vai jogar, a hora de pressionar, a hora de subir mais, isso é tudo a responsabilidade de Carille. Treinar, trabalhar, montar estratégia. Mas a atitude dentro de campo parte dos jogadores. E eu vejo esse time do Vitória muito infantil. Vejo esse time do Vitória muito acomodado com a situação. Vejo pouca indignação dos jogadores do Vitória. Vejo mais indignação do torcedor, que sofre a cada jogo, que vai pro Barradão, que toma chuva, que bota 30 mil, que faz corredor. Eu vejo a indignação do torcedor, mas pouca indignação do elenco do Vitória. Tem que se dignar. Pouquíssimos eu vejo com esse sentimento de indignação de fato. De dizer, pô, isso aqui tá errado. Alguém tem que consertar, eu vou fazer diferente. Eu vejo pouco isso. E para um time que briga pelo rebaixamento, é necessário a união, a indignação pelo resultado, a vontade de vencer. E eu não vejo isso nesse elenco. O Juventude marca o gol, pressiona, continua jogando, pressionando, bota Nenê, e aí o Fábio comete... Meu Deus do céu. O Fábio comete outra cabacice incrível, bicho. Cara, o jogador tem 24 anos, já jogou futebol, futebol fora, futebol aqui no Brasil, ele vai marcar com o braço aberto. Não dá, né? Esse é o tipo de coisa que você fica indignado. Você fica indignado. Como é que o zagueiro, como é que o jogador de 24 anos, que sabe muito bem as regras do futebol, sabe que dentro da grande área vai ser marcado, principalmente em época de VAR, e vai marcar com o braço aberto. Aí o Juventude marca o gol e o Vitória sai com o empate. Vitória vai pra uma sequência agora de final de agosto de 2 jogos dificílimos. Flamengo jogando no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, na segunda-feira. Depois Atlético Mineiro em casa, dia 31 de agosto. Serão 2 jogos que o Vitória necessita pontuar se ainda pensa em escapar de rebaixamento. Não dá pra vacilar, não dá pra perder mais pontos. Agora não tem margem pra poder perder mais pontos. Já perdeu ponto demais. Demais. Agora precisa agora vencer de qualquer maneira. Vitória de 20 jogos empatou 10. 50% dos resultados que o Vitória conquistou na Série A foram de empates. Isso é muito ruim para a campanha. Quanto menos você perde, mais você empata. Seu critério de desempate você perde. Vitória hoje, por exemplo, caso tivesse vencido, chegaria aos 21 pontos. Porém, só ganharia uma posição, que seria do Grêmio. Não passaria o Santos, porque o Santos hoje tem 5 vitórias e o Vitória chegaria a 4. Então, essa quantidade excessiva de empate dificulta muito a campanha do Vitória. Muito. Mas agora é recolher os cacos e seguir torcendo. Eu acho que não tem muito o que se fazer. É torcer para que esse time acorde, para que esse time tenha espírito de se torne... tenha vergonha na cara. Tenha indignação pelo resultado. Entenda que futebol é necessário maturidade para que o Vitória consiga os resultados positivos e escape do rebaixamento. É o que a gente espera, né?
já que o Vitória fracassou no planejamento, não contratou como deveria, contratou mal, gastou dinheiro mal, para que o Vitória faça um campeonato sem susto. É isso, turma. Até a próxima. Já fui. Deixa o like aí, na moral. Já fui.